A seletividade alimentar não é uma característica apenas do autismo. A seletividade alimentar pode acontecer com qualquer criança, principalmente durante a primeira infância, que as crianças elas têm sim algumas preferências. Mas o que acontece no caso do autismo é que a seletividade alimentar ela está presente como uma característica muito forte, porque a criança ela tem uma desordem sensorial por conta do autismo. E o que acontece? Elas têm um paladar diferenciado, inclusive com relação à textura do alimento, ao sabor. Então tem crianças que vão ter dificuldade de assimilar, por exemplo, o doce, ou o azedo, ou o salgado. Tem crianças que não vão gostar do alimento por causa da cor. Alimentos verdes ou alimentos vermelhos, por exemplo. Tem crianças que vão gostar mais dos alimentos pastosos e líquidos, enquanto outras vão gostar mais dos alimentos mais sólidos e dos grãos. E isso é comum acontecer no autismo. E os pais, os educadores precisam estar atentos. Por quê? A criança que não come por conta da seletividade alimentar, ela pode ter um problema de nutrição. Então, o nutricionista, ele precisa conhecer o autismo para poder, então, encaminhar melhor essa criança no quadro geral com relação à sua própria nutrição. Aquelas crianças que não comem o feijão, há necessidade dos nutrientes do feijão serem substituídos por algum outro alimento. Então já aconteceu de crianças, tanto em escolas quanto nos consultórios, virem com esta questão, os pais virem com esta preocupação: poxa, mas meu filho só come o macarrão, poxa, mas meu filho só come purê de batatas. A criança, quando ela se alimenta, todos nós ficamos contentes com isso, a gente fica feliz por ela estar se alimentando, porque isso faz bem para ela, claro. Mas aquelas crianças que não comem nada, o que fazer com essas crianças? Há necessidade sim de ter uma nutricionista para poder organizar este cardápio, para poder reeducar esta criança, inclusive esta família, com relação à sua nutrição. A seletividade alimentar acontece como eu já disse, não apenas por causa do autismo, mas acontece com as crianças. E no autismo, a seletividade é ainda mais presente. Então, aquela criança que vai para a escola e que muitas vezes ela nem tem o diagnóstico de autismo, mas ela tem um comportamento diferenciado e principalmente na hora da alimentação, os professores, os auxiliares, eles verificam e avaliam essa questão da alimentação, mas percebem que a criança tem uma dificuldade alimentar, é necessário avisar esta família e é necessário realmente encaminhar esta criança para um acompanhamento nutricional, porque se a criança, principalmente aquelas crianças da creche, da pré-escola, que passam o dia na escola e que durante o dia toda a sua alimentação diária é feita através da escola, há necessidade de preocupação sim, porque a seletividade alimentar, como eu já disse, a criança ela vai se recusar a comer uma série de alimentos, né? Pela cor, pela textura, pelo sabor, pelo cheiro, e aí então é onde ela vai ter deficiências nutricionais.